e pronto. Mas é preciso percebermos que por Deus é uma mensagem divina que traz a mensagem da salvação. Entretanto, Deus usou homens para poder então transmitir aquilo que é a sua palavra. Então, nesse contexto, vamos perceber que Deus, ao usar homens, Ele usou-os no seu contexto histórico, na sua época, na sua cultura, não é? E Ele teve em conta esses vários aspectos. Hoje nós temos a Bíblia que, feliz ou infelizmente, nós temos as cópias das cópias. Os originais não temos, apesar de que os estudos ultimamente parecem apontar para o descobrimento de alguns manuscritos originais e tudo mais, e alguns estudos em outras áreas já vão descobrindo, não é, os textos originais e também o caminho para se chegar lá. Estou a falar da crítica textual, estou a falar de outras áreas do saber. Então, nesse sentido, uma vez que a Bíblia foi escrita há vários anos atrás, para um povo bem diferente do nosso, com uma cultura completamente diferente. Aliás, sabemos de antemão que o Antigo Testamento foi escrito em hebreu, sem ser hebraico, e esse hebraico não é o hebraico que se fala hoje, que significa que sofreu modificações ao longo do tempo. O Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, chamam o grego koiné, que é a linguagem popular, linguagem do povo, de tal forma que até o menos letrado pudesse perceber. Então, essas línguas também têm as suas particularidades. O cenário bíblico ele foi desenvolvido em determinado contexto geográfico, o que quer dizer que na interpretação nossa precisamos de nos ater a várias questões, o que faz com que nós possamos ter a necessidade de interpretar a Bíblia, dentre outras questões, é exatamente por causa deste distanciamento. Nós temos o distanciamento temporal, que a Bíblia foi escrita já há vários anos atrás, muitas coisas foram perdidas. Estamos a falar do distanciamento cultural, onde a cultura daquele povo era ou é completamente diferente da nossa cultura. O que significa que, ao interpretar a Bíblia, nós temos que ter em conta as questões culturais daquele povo, no ambiente em que a Bíblia foi escrita, para podermos perceber, não é, as alusões dos autores ao escrever o que eles escreveram. Então, isso é bastante importante. Razão pela qual, hoje em dia, nós temos um trabalho muito grande e difícil, porém não impossível, porque nós temos o Espírito Santo para poder nos ajudar, para poder nos iluminar, de modo a que possamos, não é, chegar ao verdadeiro sentido. Porque qual é a ideia da hermenêutica? Estou a falar junto com a exegese e tudo mais. Hoje a pauta não é diferenciar as duas coisas, não é trabalhar muito numa e noutra coisa, mas falamos em cômputo geral. A ideia, quando nós pegamos a Bíblia para podermos interpretar, a questão é de procurarmos saber a intenção do autor. Quando o autor escreveu, o que é que ele quis dizer? O que é que ele quis dizer? O que é que ele quis significar com as palavras que ele usou? Não é? E o que é que os ouvintes perceberam daquilo que o autor escreveu? Então, isso é bastante importante porque nós precisamos saber o significado do escrito na época do autor, assim como dos ouvintes, e não numa primeira fase na nossa época, porque aí depois haverão certamente alguns desvios. É necessário que nós possamos perceber o que, por exemplo, Paulo quis dizer com um determinado escrito dele. Então, para depois daí transpor aquele significado para atualizá-lo no nosso contexto hoje. O que cria problemas hoje em dia é aquela questão de nós fizemos uma leitura, se calhar até superficial, para depois, logo de antemão, procurar saber mas o que é que significa para nós hoje, sem antes procurar saber o que é que significava lá. Porque é bastante importante saber o que é que significava lá para
linkar aquele significado para a nossa realidade hoje. Amém. É bastante importante para evitarmos aquilo que se chama de exegese, que acabei não trazendo também o conceito, porque o conceito era hermenêutica. O que é exegese? É colocar dentro do texto aquilo que não está lá, fazendo o texto dizer aquilo que não diz. Em outras palavras, exegese